O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando o 2º domingo da Quaresma, temos um itinerário até a Páscoa e a Igreja nos dá a graça de nos prepararmos bem para assim celebrar a Páscoa de Jesus. Hoje nós estamos ouvindo esse Evangelho tão bonito, o Evangelho da Transfiguração de Jesus. E é costume da Igreja, no seu calendário litúrgico, que tenha exatamente essa sequência. O 1º domingo, as tentações, o 2º, a transfiguração de Jesus. Transfiguração essa que toca profundamente o nosso coração, porque já é uma imagem do Cristo ressuscitado, né? É uma imagem daquilo que ele vai alcançar depois, né? Quando haverá de dar a vida e ressuscitar por nós. Toda a liturgia desse final de semana é profunda e hoje dá para destacar coisas bonitas. Aqui não fiz a leitura, mas quero lembrar, nós vamos ler na Santa Missa de hoje a primeira leitura do livro do Gênesis, onde nós encontramos Abraão, que está numa certa crise, até numa crise bastante séria. Deus lhe tinha prometido uma descendência, uma terra, e quase 25 anos após a sua saída, né, para cumprir o que Deus lhe pedia, até aquele momento absolutamente nada havia acontecido. E numa noite escura, então, Abraão não se conteve e perguntou, né, Meu Senhor, meu Deus, o que me darás? Então Deus lhe pede, né, ele vai para fora, olha para o céu, conta as estrelas. Se fores capaz, Deus assim o orienta e lhe diz: assim será a tua descendência. Deus tira Abraão do seu mundo, do seu mundinho, do seu modo de ver que estava estreito, marcado pela angústia, por certa depressão, olhando só para o problema, e faz assim olhar para o céu, olhar para Deus. E diz, né, a leitura: Abraão teve fé no Senhor. Ele apostou tudo em Deus e o considerou seu amigo. E por isso, né, não pode passar despercebido nesse final de semana essa figura de Abraão, nosso pai da fé. Deus selou uma aliança com Abraão. E ali, inclusive marcada por uma aliança, né, do sacrifício de animais, uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e uma pombinha. E Deus, às vezes, é assim, também a nós. Parece que se ausenta,
parece que brinca, porque parecia que brincava com Abraão no meio da noite, da dificuldade. É a nossa vida, às vezes, tão atormentada no mundo. Mas quem persevera, quem vigia, quem luta contra as aves, né? Porque a leitura, inclusive, vai falar isso, que Abraão, durante a noite, teve que vigiar para que as aves de rapina não viessem comer o fruto do seu sacrifício. Tudo isso nos mostra também a vida cristã. No meio da noite, da desilusão, da tristeza, da lágrima, Deus passa como uma luz, como uma tocha luminosa. E diz a palavra de Deus, naquele dia Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão, nosso pai, esperou, ele acreditou, ele combateu, ele vigiou, e a escuridão então se fez luz. Imagem essa que vai estar muito presente no Sábado Santo, na liturgia da Vigília Pascal, onde desponta a luz do Círio, que vence, é o Cristo que vence as trevas. Cristo também aparece luz do mundo no Evangelho de hoje, quando nos fala na passagem que acabamos de ouvir, no Evangelho de Lucas. É bem verdade que o Evangelho da Transfiguração também aparece narrado por outros evangelistas. E aqui é bonito o relato que Lucas faz destacar, que também ali estavam os discípulos, ali tiveram sono, mas acordaram, viram a glória de Deus. Ali estava Jesus transfigurado, em meio àquela luz, Moisés, Elias, a lei, os profetas. E assim então, essa visão sublime. A fé dos apóstolos se fortalece naquela montanha. Sobem com Jesus para ali rezar. Ali Pedro vai ser ousado e dizer: Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos construir algumas tendas e ficar contigo nesse lugar. Esse Evangelho nos ajuda muito, porque afinal de contas também é da nossa necessidade que muitas vezes tenhamos esse tempo para subir. O monte é a imagem do encontro com Deus. E a oração não pode ser um isolar-se do mundo, mas subir todas as coisas até a presença de Deus. E por isso que Jesus vai dizer a Pedro: olha, é hora de voltar, vamos descer, porque nós temos uma vida para continuar lá embaixo. E é por isso que nós devemos sim, muitas vezes, elevar todo o nosso pensamento a Deus. Inclusive na missa, né, sempre falamos, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Mas é preciso também, contemplando os mistérios de Deus, em elevação espiritual, em oração, é preciso também descer. É preciso colocar, e assim colocar em prática aquilo que contemplamos. Escutamos a sua voz, agora praticamos o seu ensinamento. Descer da montanha, sair da igreja, terminar bem a nossa oração e ser no mundo sal da terra e luz do mundo. Somos convidados, pois, a ser assim como que missionários da transfiguração. Mais do que isso, missionários do ressuscitado. Se a transfiguração já é uma catequese para os discípulos, que manifesta quem é Jesus, o Filho amado do Pai, muito mais o será a ressurreição. E nós temos a alegria de celebrar essa ressurreição cada dia, especialmente neste dia, o domingo, ao celebrarmos a ressurreição de Jesus. E por isso também tenhamos assim a bondade de enxergar Cristo, reconhecer Cristo que se dá por inteiro no alimento, que nos faz caminhar perseverantes. E sim, é verdade, a nossa vida é uma caminhada ao céu. Lá é a nossa verdadeira morada. Uma caminhada que por vezes é áspera, é difícil, mas o Senhor quer nos confortar com a esperança do céu. Meditemos hoje profundamente nesta virtude tão importante, a virtude da esperança, e peçamos ao bondoso Jesus que nos ajude também nessa pedagogia do sofrimento, da cruz, da nossa participação no seu sacrifício, que nos ajude também assim a entregar tudo por aquele que vai dar a vida por nós. Com a igreja nós hoje assim rezamos e pedimos a Jesus: ó Deus,
que mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão de vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor se manifeste a nós e que possamos assim, amparados pela glória do céu, viver a dignidade de filhos aqui na terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.